Olá, alunos e alunas! Bem-vindos ao módulo de roteiro e narrativas. Nesse módulo, vocês aprenderão sobre a importância dos roteiros e cutscenes na produção de jogos. O objetivo dessa aula é apresentar a vocês o papel crucial que os roteiros desempenham na produção de jogos. Sem eles, a narrativa de um jogo ficaria sem direção e a imersão do jogador seria prejudicada. Os roteiros ajudam a desenvolver a história do jogo, definir os personagens, os locais e os acontecimentos. Eles também são úteis para planejar as cenas de diálogo e as ações do jogador. Agora vamos falar sobre as cutscenes e a imersão. Sabem qual a definição de cutscenes? As cutscenes, por sua vez, são cenas interativas que aparecem no jogo para contar a história ou transmitir informações importantes. Elas ajudam a estabelecer a atmosfera e a ambientação do jogo. Também aprimoram a conexão do jogador com a narrativa e também os personagens. É importante destacar que uma boa narrativa e imersão são fundamentais para o sucesso de um jogo. É através dos roteiros e cutscenes que podemos transmitir a mensagem e a emoção que queremos passar aos jogadores. E é essa a razão pela qual o trabalho de roteiro é tão importante na produção dos jogos. A definição de um roteiro. O roteiro é um documento escrito que descreve a estrutura e o conteúdo de um jogo, incluindo personagens, diálogos, ações, narrativas e muito mais. Ele é uma ferramenta crucial na produção de jogos porque ajuda a estabelecer o escopo, o enredo e a direção do jogo antes da produção real começar. Agora vamos dar uma olhada em alguns exemplos de roteiros bem-sucedidos em jogos e como eles ajudaram a construir suas narrativas, ok? Um dos exemplos mais notáveis é o jogo The Last of Us, que possui uma narrativa envolvente e emocionante graças ao seu roteiro bem escrito. You can't save her. We found the fireflies. Turns out there's a whole lot more like you, Ellie. People that are immune. There's dozens, actually. Outro exemplo é o jogo BioShock, que usa o roteiro para explorar temas filosóficos e políticos em seu enredo. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me. My lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Esses são apenas alguns exemplos. Só que é importante a gente destacar que a presença de um roteiro sólido é fundamental para a construção de uma boa narrativa em jogos. A estrutura básica de um roteiro de jogo inclui introdução, conflito, clímax e resolução. Na introdução, apresentamos o contexto da história e os personagens ao jogador, algo bem simples. Em seguida, temos o conflito, que é a situação desafiadora que o personagem principal precisa enfrentar. Por exemplo, o conflito do Mario Bros. É salvar a presença Peach. Estão lembrados? O clímax é o ponto de mais tensão da história, onde o jogador tem a chance de tomar decisões importantes que afetarão o desfecho da história. Decisões sempre são complicadas, eu sei, mas isso faz parte da narrativa. E, finalmente, temos a resolução, onde todas as questões são resolvidas e o jogador é apresentado ao final da história. Parabéns, você zerou o jogo! Essa estrutura pode ser adaptada. Essa estrutura básica pode ser adaptada de acordo com o gênero do jogo e a narrativa que se deseja contar. Por exemplo, em jogos de ação, o conflito e o clímax podem ser mais intensos e acelerados, enquanto os jogos em aventura, a narrativa pode ser mais elaborada e centrada na jornada do personagem principal. É importante lembrar que a estrutura é apenas uma ferramenta para ajudar na criação de uma boa história e que ela pode ser moldada de acordo com as necessidades da narrativa. Vamos para dicas e orientações para o roteiro. Para escrever um roteiro efetivo para um jogo, algumas dicas incluem conhecer o seu público-alvo, eles são crianças, adolescentes, adultos,
desenvolver personagens interessantes, motivados, carismáticos e manter a história coerente e fazer um sentido, explorar novas ideias e também conceitos. É importante também lembrar que o roteiro é apenas uma parte da produção de um jogo e deve trabalhar em estreita colaboração com as outras equipes, como os designers de jogo, artistas e os programadores. Trabalho colaborativo. Os roteiristas trabalham em estreita colaboração com designers, artistas e programadores para garantir que a história seja coerente e bem integrada ao jogo. Eles trabalham juntos para definir a jogabilidade, criar cenas visuais impactantes e desenvolver a narrativa de maneira coerente. O objetivo final é criar uma experiência de jogo imersiva e envolvente para o jogador. Ou seja, o trabalho de criar um jogo é colaborativo. Cutscenes e sua função. Cutscenes são cenas que estão fora da jogabilidade, aquelas que você não joga, mas que desempenham um trabalho importante na narrativa de um jogo. Elas ajudam a apresentar eventos importantes, desenvolver personagens, transmitir informações relevantes e, acima de tudo, aumentar a imersão de um jogo na história. Existem diversas formas de se utilizar cutscenes, como animações de desenho animado, cenas filmadas com atores reais, sequências de artes conceituais e etc. Alguns jogos usam cutscenes para apresentar uma grande parte da narrativa, enquanto outros se utilizam de forma mais limitada, apenas para transmitir pontos importantes da história. Cutscenes podem ser usados para criar momentos de pausa na ação, permitindo aos jogadores processar e assimilar as informações apresentadas. Além disso, eles podem ser usados para apresentar uma história alternativa ou complementar a jogabilidade, oferecendo uma perspectiva diferente da história principal. Resumindo, cutscenes são uma ferramenta valiosa na produção de jogos, que ajudam a transmitir a narrativa, desenvolver personagens e aumentar a imersão do jogador na história. Exemplos de cutscenes bem feitas. Que tal agora dar uma olhada em alguns exemplos de cutscenes bem feitas em jogos? Um dos melhores exemplos é a série de jogos Final Fantasy, onde as cutscenes apresentam histórias épicas e cenas de ação de forma detalhada e envolvente. É o jogo The Walking Dead, onde as cutscenes apresentam cenas intensas e emocionantes, ajudando a transmitir a narrativa de forma impactante e envolvente. Those things are all over the damn place. Are you trying to get out of here? Because you should be. I know who you are. You're a convicted killer. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love. We're gonna try to take care of each other. Yes. Deal. I hope you know what you're doing with her. My mind holds the Ask not for whom the bell tolls. We gotta go! It tolls for thee. I know who you are, and I know you're a killer.
things will ever be normal again? Yeah, I do. Mas não são apenas os jogos de ação e aventura que utilizam as cutscenes de formas efetivas. Jogo de estratégia, como Civilization, também utiliza cutscene para apresentar eventos históricos ou mudanças no jogo de forma clara e interessante. Ich pflegte Frömmigkeit und Selde, doch vergesset das. Ihr habt den Sieg errungen. Sie überriech Friedeshasses und des Streites. J'ai vécu assez longtemps pour savoir reconnaître ma défaite. Poursuivez votre chemin. Minum sartum annitum mi pusham. Hal. Minum lemnum. आप मुझे जंजीरों में जकड़ें, यातनाएं दें, यहाँ तक कि आप मेरे इस शरीर को नष्ट कर दें, पर आप मेरे मन को कभी कैद नहीं कर सकेंगे। Ares chamea poleloipe, Jasparta setai. Luena bipumbulu bya pamba. Mvondi wa kondwa kiadi. Ojo ketari. Waga tami no kizuna o nakake tamaiso. Verkat sitja sáttur einhverjum saman í Valhöllu á meðan þú herkir hér. Que Deus me conceda esses últimos desejos. Paz e prosperidade para o Brasil. Я сражен. Жизнь прожить, не поле перейти. هذا ليس هو النصر، بل إن النصر هو تغيير قلوب خصومك بالرفق والحسنى. Hemas nenikikas. Αλλά τα λοϊπάτα hypäinetai en tais psykais ton allon. 寡人未曾料及，而言非也。 Congratulations. Instead of the United States of America, your nation will go far. Уж пацах фембулдиш. Паламан бақуды канзышты. Даута. This severe and afflicting loss will not be sustained. And England, thank Providence, will ascend again. Nuestros estados. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué nos has abandonado? Una salus victis, nullam sperare salutem. Como podemos ver, as cutscenes são uma ferramenta valiosa para os desenvolvedores de jogo na construção da narrativa e na criação de uma experiência de jogo bem envolvente. É importante que as cutscenes sejam planejadas e executadas com cuidado, para que possam ser usadas para complementar a história e a jogabilidade e não distraí-las. Para criar cutscenes eficazes em jogos, é importante levar em consideração a narrativa geral do jogo, as expectativas dos jogadores e o equilíbrio entre jogabilidade e história. Agora vão algumas dicas. Manter as cutscenes curtas e objetivas, é importante que elas não interrompam o jogo por muito tempo. Use recursos visuais e de som para enriquecer a experiência do jogador. Por exemplo, a música e os efeitos de som podem ajudar a construir uma tensão e um suspense. Inclua ação e diálogos interessantes. As cutscenes são uma ótima oportunidade para mostrar momentos chaves da história e desenvolver os personagens. Mantenha a coesão visual com o jogo. Isso inclui a escolha de estilo de animação, cores e designs de personagens. E aí, vocês gostaram das dicas? Trabalhando em equipe. Para garantir que as cutscenes sejam bem integradas ao jogo, é importante que roteiristas, designers e desenvolvedores de cutscenes trabalhem juntos. Eles devem se comunicar constantemente e devem estar alinhados com o objetivo geral da história. O roteirista pode fornecer o roteiro e as diretrizes da história, enquanto o design trabalha na criação de cenas visuais impactantes e o desenvolvedor de cutscenes se encarrega da implementação técnica.
Todos esses profissionais devem trabalhar juntos para garantir uma experiência de jogo fluida e bem envolvente, onde a narrativa e a jogabilidade complementam-se e trabalham juntas para enriquecer a experiência do jogador. Essa foi a nossa aula a respeito do roteiro. Eu espero que vocês tenham entendido tudo. Até a próxima!